Amém? Aleluias! Você Glória pode a aplaudir Deus. o Senhor aí na sua casa? Ô, glória! Deus é bom. Aleluias! Meus amados, queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Uma palavra de Deus para nós. Quem achou aí, dê um sinal. Glória a Jesus. Dê um sinal aí que achou. A Thalia tá mandando um beijo pra gente da Bárbara. Tá, manda um beijo pra ela. Vai dizer assim o texto: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém? Eu quero falar um pouco aqui com a igreja acerca da função pastoral. Mas eu quero que vocês tenham um entendimento que não é somente a função pastoral dentro da igreja como pastor, mas a função pastoral também como você, sendo pastor, pastora da sua casa. Então esse texto aqui, quando a gente lê aos presbíteros, está dizendo aos pastores, tá? E eu quero trazer o seguinte entendimento. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não têm valorizado mais a função pastoral, tanto na igreja como dentro da sua própria casa. Então a gente vai ver aqui o apóstolo Pedro trazendo uma orientação aos pastores da igreja da Ásia. É interessante dizer que a epístola de Pedro, ela vai falar do capítulo 1 ao capítulo 4, do espalhamento que teve por causa da perseguição. E por causa desse espalhar, houve a propagação do evangelho por causa dessa perseguição. Não muito diferente do que a gente está vivenciando hoje. Mas isso não pode interferir na nossa função pastoral dentro da nossa casa e a função de um pastor dentro da igreja. Então eu quero fazer dois paralelos aqui nessa noite. Falar um pouco acerca da função pastoral de um pastor dentro da igreja e a função pastoral de você pai, de você mãe, de você chefe de família, dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido. Tá? Então vamos prestar atenção na seguinte questão. A Bíblia vai chamar a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, vai comparar o pastor a um anjo. Não que nós tenhamos poderes sobrenaturais como os anjos têm, que são espíritos ministradores, que têm a responsabilidade de servir aqueles que hão de herdar a salvação, né? Mas quando a gente fala ao anjo da igreja, muitas pessoas não têm dado mais importância e não têm dado mais valor à função de um pastor dentro da igreja. A gente já não vê mais as pessoas entendendo qual é a função do pastor. A função do pastor é alimentar, guiar e proteger. E dentro de tudo aquilo que nós temos vivenciado dentro da casa do Senhor,
a gente já não tem conseguido enxergar na vida de alguns esse respeito, esse entendimento pela vida de um pastor. Hoje na nossa igreja, na comunidade evangélica Amor e Fé, se eu não me engano, são 9 pastores, é isso? Não, vou contar. Calma aí, você, Rafael e Ana, Israel e Eliane, Rogério e Rejane, Adriana e Lincoln, 11 pastores. O pastor Leônidas que está fazendo aniversário hoje, para o nosso pastor Leônidas. Parabéns, pastor Leônidas. Parabéns, nosso pastor. Deus abençoe, tá? Muita saúde, paz, prosperidade sobre a tua vida. Então, assim, dentro desse tripé da função pastoral, alimentar, guiar e proteger, as pessoas não têm dado mais valor para isso. E o que é o alimentar? O que você está rindo, Arthur? Vamos prestar atenção na palavra, gente, para a gente não perder o foco, tá? Então, o que é o alimentar? É o pastor ter um bom preparo com relação à palavra de Deus. Ele não falar besteira, alimentar a tua alma, trazer direção para a sua vida, trazer consolo, exortação, admoestação para a sua vida, para que você não venha se perder no caminho do pecado, no caminho da iniquidade, no caminho onde o pecado se apresenta diante de nós todos os dias. Então a gente, como pastor, nós temos que ter esse entendimento de alimentar a nossa ovelha, de proporcionar para ela um bom alimento, para que ela não venha ter interesses de buscar alimento em outros pastos. Muitas das vezes essa busca por alimento em outros pastos tem feito com que as ovelhas tenham perdido o referencial. E a gente tem vivido um tempo hoje que vidas estão trocando de igreja igual troca de roupa. Será que não tem alimento mais no pasto? Será que os pastores não têm alimentado as suas ovelhas? São perguntas que nós temos que nos fazer. Será que os pastores do século XXI, eles não têm conseguido alimentar as ovelhas como a Bíblia manda que nós temos que alimentar? Será que eles não têm conseguido trazer um alicerce espiritual para a vida da ovelha, para que a ovelha venha produzir uma boa lã, para que a ovelha venha ouvir a voz do seu pastor, para que a ovelha venha estar dentro do aprisco para receber os tratamentos que tem que ser recebido para que possa ter uma saúde espiritual, para que possa ter uma saúde física e uma saúde emocional, uma saúde ministerial, para que ela possa servir o reino de Deus com qualidade e com excelência? São perguntas que nós nos fazemos no dia de hoje. Eu me cobro muito como pastor, presidente da igreja. A gente vê hoje, a gente está nesse momento vivendo na cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, o lockdown, onde está tudo fechado, está proibido o transitar, a não ser para serviços essenciais. Hoje nós estamos fazendo o culto mediante ao que a internet pode nos oferecer, e a gente tem visto, a gente tem vivido isso. E aí, como é que a gente está se comportando diante dessas situações? São palavras, são perguntas que vêm ao nosso coração para que a gente não venha errar no meio do caminho. Então eu procuro ensinar e procuro orientar os pastores da CEAF a gente procurar seguir um modelo. E o modelo é Jesus e seus apóstolos. Então a gente procura se esforçar ao máximo para servir, porque quais são as qualificações que um pastor tem que ter? João capítulo 10 vai dizer que o pastor ele tem que dar a vida pela ovelha. Então vai uma pergunta para vocês que são membros da CEAF. Vocês têm visto os pastores da CEAF dar a vida por vocês? Vocês têm enxergado a dedicação dos pastores da CEAF? Ainda mais nesse tempo de pandemia, nesse tempo de adversidade, você tem conseguido enxergar que o Senhor tem feito com que os pastores da CEAF tenham dado a vida pelas ovelhas? Né? O profeta Jeremias vai dizer que ele recebe uma profecia do Senhor dizendo que iria gerar pastores para Israel, pastores com
que viesse apacentar com inteligência, com sabedoria, com graça, com unção. Será que vocês têm enxergado isso na vida dos pastores da SEAF? Nós temos pastoreado com inteligência, com sabedoria, com graça, com unção. Nós temos feito o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, que vai dizer: por esta obra me gastarei e me deixarei gastar. Né? Será que a gente tem se gastado? Será que a gente tem permitido a obra de Deus nos gastar para cuidar das ovelhas? São perguntas que eu e a pastora Fabiana a gente faz todos os dias com relação ao nosso ministério, se a gente tem exercido com qualidade e com excelência aquilo que Deus confiou na nossa mão. Né? A gente está falando só da parte do alimento. Será que a gente tem alimentado as nossas ovelhas? Porque a partir do momento que nós alimentamos a ovelha, e quando a gente fala de palavra, quando a gente fala de profecia, palavra de Deus, a gente vai trazer palavras que vai confrontar você. Porque a nossa mensagem, ela não pode ser uma mensagem egocêntrica, mas ela tem que ser uma mensagem cristocêntrica. E dentro dessa mensagem cristocêntrica, a gente vai ser confrontado por ela. E esse confronto não é para te matar. Esse confronto não é para te deixar no leito do hospital. Esse confronto não é para deixar você aleijado espiritualmente. Mas esse confronto é para trazer cura na tua alma. É para te posicionar, é para te colocar de pé. É para você não olhar mais para trás, mas para você avançar em rumo às promessas que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Então, todas as palavras que nós temos pregado, em 7 anos que a gente está pastoreando, 4 de emancipado, sobre a autoridade da comunidade evangélica Amor e Fé, nós temos trazido mensagens que vai trazer esse confronto, porque o confronto gera cura. Esse alimento, ele não pode, como nós cantamos aqui no louvor, né? Para onde iremos nós se só tu tem as palavras de vida eterna? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Ele nos confiou essa palavra para nós ministrarmos sobre a sua vida. E antes da gente ministrar sobre a sua vida, essa palavra ministrou primeiro ao nosso coração. A gente fazer uma reflexão de como está, como eu e a pastora Fabiana estamos pastoreando o Arthur e a Júlia, né? Que é o nosso primeiro rebanho. Então, como é que está você dentro da sua casa pastoreando a sua família? Né? Como é que você está recebendo o pastorear da Amor e Fé sobre a sua casa, sobre a sua família? Né? Você está sendo edificado, você está sendo exortado, você está sendo consolado, porque essa é a função do pastoreio, né? Alimentar, guiar e proteger. Dentro do guiar, a gente vai trazer as palavras acerca de conselhos, né? Como é que você tem sido orientado na Amor e Fé? Como é que a Amor e Fé, né, o pastoreio da Amor e Fé, como os pastores da Amor e Fé, ela tem conseguido te orientar, te guiar, te dar uma direção, falar para você assim: olha, não vai por esse caminho aqui, não vai por esse, que por esse aqui você vai quebrar a sua cara. É interessante dizer que uma ovelha, propriamente o animal falando, porque a Bíblia vai usar essa linguagem metafórica, né, fazer comparações. A ovelha, ela enxerga no máximo 9 metros de distância. E o cajado do pastor, ele é pontiagudo para baixo e tem uma curvatura para cima. Então essa parte pontiaguda é para dar a direção para a ovelha. Mas tem ovelhas que muitas das vezes não quer seguir a direção que o pastor está dando. E ela quer pegar outro caminho. E aí muitas das vezes, por ela pegar outro caminho, ela cai em buracos. E ela não consegue sair de lá. E aí a curvatura do cajado vai fazer com que pegue pelo pescoço e puxe ela para fora do buraco. É colocado ela de volta no caminho. Ali ela recebe uma correção para ela não sair mais do caminho. Porque a gente vai ver o salmista no Salmo 23, versículo 4, vai dizer:
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O que Davi estava enxergando quando ele teve essa revelação? Ele está falando de que está passando com a ovelha no meio de um vale. E nesse vale havia bichos peçonhentos como escorpião, serpentes, né? Havia lobos, havia ursos, né? Predadores de ovelha. E a gente vai ver a revelação da palavra, Davi trazendo e falando, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque a tua vara e o teu cajado, a vara é a parte de baixo, o cajado é a parte de cima, é a curvatura, me consolam. O que é isso? Porque no meio desse vale havia buracos onde havia serpentes, havia escorpiões, havia lobos, havia ursos, e ele tinha que trazer a proteção e andar na rota certa. Então o pastor, ele sabia a rota que a ovelha tinha que andar. Então ele vai trazer essa alusão. E eu quero trazer essa alusão aqui. Muitas das vezes, eu sei que parece que o pastor é duro no conselho, né? Parece que o pastor, ele pega pesado, mas não é isso não, meus filhos, é o amor. É o carinho, é não querer ver você quebrar a cara, né? E aí a gente fica triste, eu me entristeço quando eu vejo uma ovelha saindo da direção que primeiramente o Espírito Santo me dá para eu passar para você, né? Sua amiga Hélio está aí. Então, a gente vai observar isso. Então, a gente não quer que você pegue um caminho diferente. Então, quando fala alimento, guiar, aí você vai ver o seguinte, aonde o pastor quer te levar. Versículo 2 do Salmo 23 vai dizer, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. No texto que a gente leu de 1 Pedro capítulo 5, a gente vai ver que o pastor tem que ser o exemplo do rebanho. Por quê? Porque através do exemplo, você vai nos seguir. Você não vai seguir uma pessoa que não te dá exemplo, né? Você não vai seguir uma pessoa que não tem sido referencial na sua vida. Uma pessoa que você não vê orando, uma pessoa que você não vê na palavra, uma pessoa que você não vê nas suas condutas, né? A gente precisa ter esse entendimento, tá? Ele vai dizer aqui que o pastor ele vai passar pelas aflições, para quê? Para que ele tenha capacidade de passar para você. Como é que eu vou falar para você de provação, de aflição, se eu nunca passei? Como é que eu vou falar de deserto, de vale, de tempestade com você se eu nunca vivi? Primeiro Deus vai fazer eu viver, né? A gente tem vivenciado desertos, mares, vales, tempestades, e graças a Deus, graças ao nosso bom Deus, a gente tem sido aprovado. Porque se a gente não for aprovado, como é que eu vou falar para você de guiar, de dar direção? Né? E para a gente estar encerrando, a gente vai falar aqui de proteção. Como é que o pastor protege a ovelha? Lucas capítulo 15, do verso 1 ao verso 6, eu acho, se eu não me engano, vai falar da centésima ovelha. É interessante que o pastor, ele vai deixar 99 no aprisco e vai atrás de uma que se perdeu pelo caminho. Mas esse aprisco que ele deixa no meio de um deserto. É assim que eu procuro ensinar as minhas ovelhas a saber lidar com o deserto. Porque no deserto você não tem que passar pelo deserto. Você só pode passar pelo deserto depois que você vence Satanás no deserto. Aí sim você pode passar. Não adianta você passar pelo deserto, mas você não venceu Satanás no deserto, no vale, nas tempestades, não adiantou de nada. Você vai continuar desprotegido. Então ele vai atrás dessa centésima, né? Ele deixa 99 no aprisco.
Então a proteção do Senhor é fazer com que a gente vai deixar vocês no aprisco. João capítulo 10 vai dizer assim: eu sou a porta. Quero ler esse texto com vocês. João capítulo 10. Ele vai dizer, João 10, versículo 9: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Então a proteção é deixar você no aprisco, porque Jesus é a porta. Aleluia. E por essa porta há uma entrada. E essa entrada é uma entrada de salvação. Além da salvação, tem alimento, tem proteção dos salteadores. Ele não vai conseguir entrar porque você está protegido. Você está dentro do aprisco. E dentro dessa proteção, o inimigo não pode te tocar. Por quê? Porque o bom pastor, ele é a porta. Tá? E ele vai nos proteger do ladrão. Quem é esse ladrão? Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas o bom pastor, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, a partir do momento que ele deixou as 99 no aprisco, ele foi atrás de uma que se perdeu. Se perdeu por quê, pastor? Porque não quis receber a direção. Mas o bom pastor, ele não deixa nenhuma ovelha para trás. Ele deixa as 99 num local seguro, vai arriscar a sua vida em busca dessa centésima para trazer de volta para o aprisco. A lei pastoral de Israel vai dizer que ele quebra essa pata da ovelha, para essa ovelha não sair. Enquanto ela está com a pata quebrada, ela vai sendo ministrada, ela vai sendo tosquiada para que ela venha gerar mais lã, e ali ela vai sendo tratada, ela vai sendo cuidada. E a gente vai ver o salmista, no Salmo 23, falando assim: prepara, deixa eu ler aqui para não errar, né? A gente não pode errar a palavra. Vai dizer: prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então, nesse local de proteção, não é somente um local de proteção, mas é um local onde o pastor prepara uma mesa perante os nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo. Esse óleo ele desce, ele protege os nossos ouvidos, ele protege os nossos olhos, ele protege as nossas narinas, ele protege a nossa boca. Por que isso tudo, pastor? Porque tamanha proteção. Primeiramente, vai ungir os nossos ouvidos, para que nenhuma conversinha fiada venha entrar nos nossos ouvidos, para que venha gerar dúvida aos nossos corações. Mas também levando para o campo de batalha espiritual, porque o pastor ungia e esse óleo descia sobre as orelhas das ovelhas, sobre os ouvidos das ovelhas, porque há um tipo de mosca que entrava e colocava seus ovos dentro dos ouvidos e dentro dos olhos, perto aqui das pálpebras. Esses ovos viravam, chegava o tempo que eles eclodiam, viravam mosca e faziam com que as ovelhas ficassem loucas e viessem a dar cabeçada para um lado e para o outro. E não é diferente hoje. O inimigo todo dia vai tentar colocar coisas dentro da nossa cabeça, sendo que, se o seu ouvido tiver ungido, aleluia, perdão, se o seu ouvido tiver ungido, se os seus olhos tiver ungido, se sua narina tiver ungida e sua boca tiver ungida, você vai estar protegida dos ataques do inimigo para com a sua vida. E assim, parafraseando, tem que ser você, pai, mãe, dentro da sua casa, pastoreando seus filhos, dentro daquilo que a doutrina da palavra nos exorta a fazer. São nesses momentos, porque se você pastorear a sua casa, cumprir aquilo que é de responsabilidade, porque você é o pastor e a pastora da sua casa. As suas ovelhas são seus filhos. Ah, pastor, mas eu não tenho filho.
a sua ovelha vai ser mútua. Você vai pastorear a sua esposa vai te pastorear. E vocês vão vivenciar as promessas que Deus tem para cada um de vocês. Mas se permita ser alimentado. Aleluia. Se permita ser guiado. Se permita ser protegido. Porque você fazendo isso, a Bíblia vai dizer aqui no versículo 4 de 1 Pedro, capítulo 5. E quando aparecer o sumo pastor, quem é esse sumo pastor? Esse sumo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele fala de aparecer, olha a visão escatológica que Pedro está trazendo para nós. Depois que a gente conseguir cumprir o que ele fala acerca da sua palavra, nós iremos, o Senhor vai aparecer diante de nós. Para quê? Para a gente alcançar a incorruptível coroa de glória. Essa coroa de glória que não é a salvação. Essa incorruptível é o galardão que Deus tem separado para cada um de nós. Que iremos apresentar as almas diante do Senhor. E Hebreus capítulo 13, verso 17 vai dizer: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que Deus está falando? Seja leve no pastoreio do seu pastor. Não seja uma ovelha problemática, uma ovelha que não obedece, uma ovelha que não segue as orientações, uma ovelha que não quer conserto, uma ovelha que não quer se posicionar, uma ovelha que não quer se aprumar diante do Senhor. Mas seja uma ovelha leve, obedece, creia na palavra profética para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. E assim você faça desse reflexo do que você recebe de nós, que somos seus pastores, faça desse reflexo dentro da sua casa. Não seja omisso com seus filhos, não seja negligente naquilo que é responsabilidade dos pais. Filhos, seja obediente a seus pais, honre seu pai e sua mãe, para que você possa viver dias prolongados nessa terra. Pai, ensina ao menino, à criança, no caminho que se deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele, mas que ele venha alcançar do Senhor as promessas que o Senhor tem liberado para a sua casa. Aleluia. Uma coisa, eu sempre agradeço muito a Deus, e muitas das vezes eu me pego chorando na presença do Senhor, porque os meus filhos, o Arthur e a Júlia, eles estão tendo uma oportunidade que eu e a sua mãe nós não tivemos. Nós não nascemos em berços evangélicos, berços cristão protestantes. Né? Eu nasci num berço espírita, a pastora num berço católico, onde as teologias são totalmente diferentes, o Salvador é totalmente diferente, mas eu sou muito grato a Deus, porque meus filhos nasceram na presença do Senhor, foram apresentados ao Senhor. Deus me deu a honra, né, de batizar o meu filho, Arthur. Né? Deus me deu a honra de ver meu filho com 8 anos de idade sendo batizado com o Espírito Santo, com fogo. Deus já me deu a honra de ver meu filho entregando profecia para a igreja, entregando profecia para irmãos, e irmãos testificando que a profecia era de Deus. Eu ver minha filha Júlia orando, né? Ela ora melhor do que todos aqui na nossa casa. Tem um relacionamento com Deus, uma intimidade. A gente vê o próprio Deus falando através da boca dela. Então vocês, pais, mães, não perca isso. Sejam pastores dentro da sua casa. Façam que a sua casa reconheça o ministério pastoral, paterno e materno dentro da sua casa.
porque se você fazendo isso, vocês irão alcançar do sumo pastor, que é o Senhor Jesus, uma coroa incorruptível de glória. Tá? Essa é a palavra que eu quero deixar para cada um de vocês. Eu quero estar nesse momento orando e depois a gente vai estar passando o restante da programação da semana. Eu quero estar pedindo a minha filha Júlia para estar orando, agradecendo ao Senhor por essa palavra, por esse culto, tá abençoando os nossos irmãos de casa que está nos ouvindo, né? Fiz a propaganda aquela hora, né? E ela falou: pai, pelo amor de Deus, não me dê oportunidade. Mas ela já está aqui, ai meu Deus do céu. Mas vocês vão ver que a Júlia é uma menina de Deus, ela sente a presença do Senhor, ela chora na presença do Senhor, ela brinca na presença do Senhor, ela se alegra na presença do Senhor, mas ela vai estar orando e nos abençoando e agradecendo, e logo depois eu vou estar dando algumas orientações, vou estar passando a programação da semana e a gente vai estar impetrando a bênção apostólica. Amém? O irmão Diego pediu que orasse, Júlia, pelo rapaz chamado Roosevelt. Ele está com Covid e não consegue internação, então vamos clamar nesse momento também, não só pelo Roosevelt, mas pelos irmãos que estão com qualquer outra enfermidade. Amém? Tá bom? Tá. Amém. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, primeiramente queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Sim, pelas nossas Deus. falhas, por tudo aquilo que nós temos feito, ó Pai, que não tem agradado a Ti. Ó Deus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, ó Pai, muito obrigado que mais um dia nós estamos aqui, orando a Ti, ó Pai. Deus abençoe a cada um que está assistindo nessa live, que essas pessoas possam estar sentindo a presença de Deus nessa live, em nome de Jesus, ó Pai. Aquelas pessoas que estão, que estão com mal-estar, Deus, por essas pessoas, em nome de Jesus, ó Pai. Toda enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, abençoe a nossa vida, a vida de cada um. Abençoe a família de cada um que está aí assistindo essa live. Abençoe a nossa família, a nossa casa. Sim, Deus. A casa de cada um que está aqui, ó Deus. Ó Pai, abençoe o uso em nome de Jesus. Ó Pai, toda enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus, ó Deus. Quebra todo o Covid em nome de Jesus. Ó Pai, que ele possa ir daquele hospital ótimo em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, amanhã a nossa live vai estar com o pastor Rogério, tá? Ele vai estar... A gente vai tentar botar nas duas páginas, tanto do Novo México, como da página oficial da igreja, tá? Porque tem os irmãos também do Novo México, então amanhã a palavra, o culto vai estar sobre a responsabilidade do pastor Rogério e do pastor Rafael, tá? O culto vai ser na casa do nosso pastor Rogério. Sexta-feira, eu não sei se o pastor está agarrado hoje, né? Pastor Rafael, ontem, você vai estar em casa. Não, hoje é terça, o pastor vai estar quarta e quinta, não, sexta-feira. Então a live vai estar conosco de novo, a live do Arsenal vai estar conosco, e aí a gente vai estar também transmitindo pelo canal aqui da igreja, que os irmãos já sabem, já tem mais facilidade, tá? Grupo CEAF, você vai estar assistindo a nossa live. Sempre às 20 horas. Tá? Sempre às 20 horas. Amanhã também, às 20 horas, vai estar o nosso pastor Rogério, pastor Rafael, pastora Rejane, tá? E pastora Ana Cristina vai estar fazendo louvor com a pastora Rejane. Tá bom? Já estou pagando a missão já para elas aqui via live. Ao vivo. Ao vivo. Vão estar cantando louvores, tá? Em nome de Jesus. Quero pedir também a igreja, compartilha a nossa conta da igreja, a nossa conta corrente, aquele foldenzinho que a gente coloca, aquele cartaz que a gente coloca. Precisamos honrar tá? os compromissos. Nós precisamos honrar os nossos compromissos financeiros, tá? Então assim, amanhã
às 10 horas da manhã, o pastor vai estar na igreja, tá? Eu vou estar recebendo o dízimo de alguns irmãos e também vou estar ministrando Santa Ceia para os irmãos que não estão doentes, mas faltaram a Santa Ceia por motivo de trabalho. Então amanhã, 10 horas da manhã, o pastor vai estar na nossa CEAF Jockey, tá? Até umas 11 horas, de 10 às 11, por favor, você que quer tomar Santa Ceia, apareça lá que a gente vai estar ministrando Santa Ceia, tá bom? Com todas as precauções, máscara, tá? Álcool em gel, o portão vai estar fechado, só tocar a campainha, que a gente vai estar ali te atendendo, orando por você, orando seu dízimo, a sua primícia, tá? Ministrando Santa Ceia para você. Os presbíteros passando o lockdown, a gente vai estar fazendo a visita para o grupo de risco. Então deixa eu dar um alerta aqui, que isso daí me chateou. Se você é do grupo de risco, você diz para nós que é do grupo de risco, então você não pode sair de casa. Aí você fala que é do grupo de risco, eu te vejo na rua, quando não sou eu, são os irmãos da igreja. Te ver na rua, te ver fazendo caminhada, te ver recebendo pessoas em casa. Pô, ou você é do grupo de risco ou você não é. Não adianta você falar que é do grupo de risco e recebe pessoas na sua casa. Ou vai para casa de pessoas. Ou vai para casa de alguém. Pô, aí você me quebra no meio. Tá entendendo? Os presbíteros e os pastores não vão entregar Santa Ceia para você. Tá? Se você está quebrando a própria regra, então você pode ir na igreja com todas as precauções tomar Santa Ceia. Tá bom? A princípio, se não estender esse lockdown, culto domingo normal, tá? 9 horas da manhã EBD, tá? 18h30 culto normal, com a nossa porcentagem aí de 30% da capacidade do templo. Tá? Então quero trazer essa pequena exortação, tá? Vamos botar a mão na consciência, porque na verdade, meus filhos, todos nós somos grupo de risco. Tá? A verdade é essa. Tá? Todos nós é grupo de risco. Então a gente precisa estar se cuidando, tá? Se precavendo, para que a gente possa superar, passar por essa pandemia aí e o nome do Senhor ser glorificado. Como eu tenho falado, né, a gente já não sabe mais qual medicina a gente ouvir. Tem uma parte que fala fica em casa, a outra sai de casa, uma fala bota máscara, não bota máscara, um fala que todo mundo tem que se contaminar, outro fala que ninguém tem que se contaminar. Então assim, o que cabe a nós é 3 horas da manhã, levantemos no propósito, a igreja toda repreendendo esse Covid, essa ação dessa doença sobre a nação brasileira, sobre a nação mundial, e o nome do Senhor ser glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém? Aqui a gente vai estar encerrando, a pastora Fabiana vai estar entregando a bênção apostólica, tá? Em nome de Jesus. Antes disso, ela também vai estar orando por você que possa ter assistido a live, que não é um servo de Deus ainda, ou você que vai assistir, receber essa palavra e se arrepender. A pastora também vai estar apresentando você que está aceitando Jesus, e de uma forma profética também a gente está profetizando que essa live vai chegar em muitas casas e as pessoas irão se render ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus, glória a Deus. Vamos orar, amados? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, Jesus. Deus querido e santo, em nome de Jesus, nós Aleluia. Queremos te glorificar, Senhor, Glória pela tua palavra, pela tua presença, pelo seu toque, Espírito Santo, nas nossas vidas, pelo seu amor Sim, grandioso, ó Pai, Aleluia. que tem cuidado de nós a Glória. cada dia. Espírito Santo da verdade, eu quero colocar diante de Ti, Aleluia. cada um, Senhor, que assistiu e que ainda vai assistir essa live. É verdade, ó Deus. Senhor, que a fé, a esperança, Senhor, que ela chegue, Senhor, nas casas, que ela invada os corações,
Que o teu amor, ó Pai, em nome de Jesus, Sim, Senhor, Jesus. possa inundar cada vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre as vidas nesta noite. Aleluia, aleluia, Paz, aleluia. esperança, sobriedade, O teu amor, saúde. Senhor, em nome o de teu Jesus. amor, Senhor, que é Oh, tão meu grande. O Deus. teu amor ágape, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Senhor, e que aquele, ó Pai, que ouviu essa palavra, Senhor, que queira, Senhor, te aceitar, ou que vai ouvir, Oh, meu Espírito Deus. Santo, e queira fazer parte deste corpo. Aleluia. Senhor, que o Glória. Senhor venha abençoar, Senhor. Venha, Senhor, em nome de Jesus, tratar com cada vida. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós queremos profetizar vidas sobre os corpos. Nós queremos profetizar, ó Pai, esperança, saúde. Aleluia. Senhor, aquelas pessoas que estão acamadas, que estão doentes. Senhor, vai, Senhor, em cura, nome de Jesus, milagre. em cada leito. Nós queremos te exaltar, ó Pai, pela vida do irmão Michel. Senhor, o Senhor deu a ele uma nova chance, uma nova oportunidade. Sim, Deus. Senhor, porque Que durante essa casa venha aqueles se 15 dias, ó posicionar, em Pai, nome de Jesus. ele passou pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor deu vitória não só a ele, mas a tua igreja que estava orando, que estava clamando. Sim, Deus. Senhor, nós te glorificamos, porque assim como o irmão Michel, o Senhor tem curado, o Senhor, ó Pai, tem estado, Aleluia, Senhor, nas aleluia, casas. aleluia, aleluia, Senhor, que nós aleluia. possamos ser, ó Pai, Glória. agentes de boas notícias e de esperança. Sim, Deus. Senhor, porque só divulgam morte, só divulgam caos, mas nós temos visto também o teu operar, as suas maravilhas. Salva, A cura Senhor. tem chegado. Nós queremos profetizar livra. em nome de Jesus salvação, livramento Sim, e Deus. graça sobre as casas Preze e o sobre nome as do Senhor. vidas. Senhor, é aqueles que estão te aceitando. Em Senhor, em nome nome de de Jesus, Jesus. que ouviram esta palavra gloriosa. Senhor, escreve o nome de cada um no livro da vida. Senhor, porque, ó Pai, no livro da vida há esperança. No livro da vida, Senhor, há salvação de almas. Aleluia. Que as casas possam ser inundadas com Em o teu amor, nome em de nome de Jesus. Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor esteve e está conosco. Continua guardando cada vida. Senhor, continua livrando de tudo que não provém de Ti. Aleluia. Senhor, estamos sim, ó Pai. Senhor, em meio a essa tribulação. Estamos sim, Senhor, em meio a esta pânia, esse pânico que inundou não só o Brasil, mas, Senhor, há uma pane mundial. Senhor, vai alcançando as casas, vai livrando em nome de Jesus. E nós profetizamos saúde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que toda a igreja reunida possa dizer amém, concordar no céu e debaixo dos céus. Estenda suas mãos na posição de receber, que o grande amor de Deus Eu recebo. e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu recebo. e as doces consolações do Espírito Santo de Deus Eu recebo. estejam sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre a tua família, e aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, que esse Deus grandão e lindo te abençoe, e que toda a igreja que aguarda a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nessa noite possa dizer Amém. e amém. Está terminada a live nessa noite. Um beijinho para aquele que nos assistiram, Thalia, um beijinho também para você. Thalia, Senhor, que o seu bebê venha com saúde, graça, minhas amigas Renata, Egg, todo o povo da CEAF, que Missionária assistiu, Márcia Nolasco. todo mundo, Márcia, Ó. que essa live possa alcançar vidas. Parabéns, Em nome pastor de Leônidas. Jesus. Amém. Parabéns para o nosso filho Caio. Deus E hoje é abençoe. aniversário do Caio também. Quero Deus bolo, abençoe. hein, Quero Caio? bolo, hein? Manda Quero via bolo, Sedex, via hein? Sedex. Em nome Amém. de Jesus. Glória a Jesus. Deus abençoe.